Você sabe qual o papel da dependência emocional em relacionamentos tóxicos? Então fica comigo nesse vídeo de hoje, porque eu vou falar sobre esse assunto, é muito importante para o seu desenvolvimento. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A dependência emocional é um dos fatores mais fortes que mantém pessoas presas em um relacionamento tóxico. Mesmo sofrendo humilhações, mesmo sofrendo rejeições, mesmo sendo manipuladas, tendo um desgaste psicológico, muitas vítimas encontram enorme dificuldade de se afastar. Isso acontece porque o vínculo criado pelo narcisista deixa de ser apenas afetivo e passa a funcionar como uma necessidade emocional interna. Veja que eu vou explicar essa questão com muito carinho. Em relacionamentos saudáveis, existe o amor, mas também existe a harmonia, existe a autonomia emocional, existe o respeito mútuo. Já na dependência emocional, a pessoa sente que precisa do outro para se sentir viva, para se sentir segura e para se sentir também valorizada, para se sentir emocionalmente completa. Com o tempo, a relação deixa de ser baseada em equilíbrio, viu? E passa a girar em torno do modo que o narcisista estabeleceu, ou seja, no medo de perder, medo de desagradar e medo de sofrer um abandono. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque como a dependência emocional é algo muito sério, ela não acontece de uma hora para outra. Ela tem um começo, um meio e um fim. E como é que começa? Geralmente, ela não surge de uma hora para outra. Ela é construída aos poucos. Ela é construída através da carência afetiva. Ela é construída através da insegurança emocional, da necessidade intensa de validação. Então, no início, o relacionamento tóxico, ele mostra assim, o parceiro frequentemente demonstra muito carinho. Nós já falamos sobre isso em um outro vídeo. Ele dá muita atenção, ele quer estar presente, até de modo exagerado, não é? Ele quer mostrar a sua intensidade emocional. No entanto, a vítima, por outro lado, ela pensa: eu achei o melhor homem do mundo, ou a mulher perfeita. Então a vítima se sente finalmente acolhida na sua validação de forma intensa. Então, no meio dessa condição, quando já começa a conviver, esse relacionamento tóxico começa a se destacar. E como é que ele faz isso? O parceiro frequentemente demonstra que antes demonstrava um carinho, passa a ser um tanto quanto grosso, desagradável, falando palavras mais duras, não dando a atenção necessária. E a vítima fica confusa. Ela fica pensando: o
que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Esse vínculo que foi estabelecido inicialmente, ele vai perdendo o sentido, porque ele não vai voltando mais, não tem como voltar. As mudanças vão crescendo, as diferenças, as rusgas, as críticas vão aumentando, e o controle sobre a pessoa, a frieza emocional, aquele sentimento de ciúme excessivo muitas vezes, aquela manipulação, chamada muitas vezes de chantagem emocional. A vítima, em vez de se afastar, ela tenta recuperar a versão inicial daquele indivíduo, que no início era tão amoroso, era tão compreensivo ou compreensiva. E é nesse momento que a dependência emocional começa a se fortalecer. Porque o que está por trás da dependência emocional é o medo terrível de abandono. Uma das principais características da dependência emocional é o medo que a vítima tem do agressor, do abusador, abandoná-la ao Deus dará, porque muitas vezes ela é dependente financeira dele, é dependente emocional, tem filhos desse relacionamento, que muitas vezes ele trata com ignorância, com brutalidade, com frieza. Tem muitas vezes essa vítima vive dentro da casa que era dele antes do relacionamento, ou da família dele, ou da família dela. E aí a vítima fica sem saber para onde ir. Por isso ela aceita situações que normalmente seria intolerável. Agora, mesmo sofrendo, ela continua pensando: talvez ele mude com o tempo. É só um período enquanto ele está meio preocupado com as coisas do trabalho. Eu preciso esperar mais. Eu preciso tentar recuperar o meu relacionamento. Eu não quero ser uma pessoa separada dentro da minha família. Não. Eu não consigo viver sem essa pessoa. E o medo da solidão que muitas carregam é muito forte. E dentro dessa condição é que o sofrimento dessa vítima passa a ser tamanho que ela se satisfaz com pequenas migalhas de atenção. Sim, porque ele não abandona de vez. Ele vai dando a conta-gotas, um carinho aqui, uma atenção ali, uma conversa na cozinha, parece que nunca teve nada, ele conversa, ri, brinca, depois vai embora, você pensa assim, graças a Deus ele está voltando a ser normal e carinhoso. De repente ele volta parecendo um bicho, querendo lhe acusar de tudo que não presta, lhe desvalorizando o máximo que ele puder. Aí você pergunta o que é que está acontecendo, ele é bipolar? Presta atenção que nós temos vídeo falando sobre essa diferença. Procure aqui. Então, essas críticas constantes, rejeição emocional, invalidação de sentimento, manipulação, fazem a pessoa perder a confiança em si mesma. E passa a acreditar que ela não é boa o suficiente, que ela é uma pessoa difícil de amar, que ela é uma pessoa que precisa se esforçar para merecer tudo que ela tem, porque ela não está se esforçando. E ele reforça isso dizendo a ela que tudo é culpa dela. E nunca encontra alguém melhor do que ele. E ela acredita nisso. E quanto menor a autoestima dessa vítima, mais tende a ser dependente emocional desse abusador ou dessa abusadora. Então, o ciclo de dor e recompensa emocional, aquele chove não molha,
aquele um dia bom e um dia ruim, é constante nesse relacionamento abusivo. Porque o parceiro machuca emocionalmente, mas depois demonstra um carinho. Vem até pedir desculpa se ele achar que foi duro demais. Para não perder a fonte de suprimento narcisista, ele pode até pedir desculpa. Não que ele realmente sinta que errou, mas que ele sabe que se ele for muito duro, ele pode perder a fonte de suprimento. Então, o cérebro da vítima, ele passa a associar pequenos momentos de afeto com grandes recompensas emocionais, coisa que não vai acontecer e ela vai sofrer muito mais se continuar nessa condição. Porque com o tempo a vítima começa a viver em função desse relacionamento. Ela abandona a vontade própria, ela abandona os hobbies que ela tinha, ela abandona as amizades que ela tinha, até as opiniões dela, ela abandona para fazer o que ele quer. E isso é perda de identidade dela. Então a sua felicidade passa a depender completamente do comportamento dele ou dela, do outro. Isso aumenta ainda mais a sensação de incapacidade de sair da relação. E é por isso que tem muitas mulheres que vivem décadas com maridos abusadores, narcisistas patológicos, e elas não têm coragem de sair e reconhecem apenas que merece ser assim, que ela viveu assim, a mãe dela viveu assim, a avó dela viveu assim, e é uma sina que ela tem que levar para o resto da vida e vai treinando as filhas a viverem assim, e assim esse ciclo nunca fecha. Nunca. É sempre uma coisa que tremenda, no sentido negativo. Ela sabe que precisa mudar, mas ela não tem força. Mas tem cura para essa questão, pastor? Claro que tem. Claro que tem. Superar a dependência emocional exige reconstrução interna. E é por isso que nós criamos o nosso grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui para que você acesse, porque essa semana que vem eu vou colocar uma série de estudos, vídeos e palestras para que você compreenda o que é que está por trás dessa situação. Eu recomendo que você acesse. A recuperação, ela leva tempo, mas é necessária, porque alguns passos importantes você tem que tomar. Por exemplo, você tem que fortalecer a sua autoestima, que já está lá embaixo. Você tem que buscar um apoio psicológico. E aí é onde nós recomendamos, procure um psicólogo da sua área, uma psicóloga. Tem muita gente boa ajudando. Se você não quiser ou não tiver condições, você acessa o link do nosso grupo VIP que você vai acompanhando. Faça uma maratone os nossos vídeos. Você vai compreender muita coisa e vai sair daqui também sabendo muita coisa. Então, retorne aos vínculos saudáveis, às amizades saudáveis, desenvolva autonomia emocional, fortaleça os limites, aprenda a estabelecer limites saudáveis. E a recuperação leva tempo, porque envolve não apenas afastar a pessoa desse meio. Não basta afastar a pessoa tóxica. Ela precisa reconstruir toda a sua identidade. E aí onde entra as nossas orientações quanto a recuperar a sua autoestima, como você recuperar a sua nova identidade ou recuperar a sua identidade, como você se fortalecer emocionalmente para dar continuidade a uma vida saudável. Esse é o nosso trabalho. E é para isso também que serve o nosso canal, para ajudar. Então, a dependência emocional, ela desempenha papel central no relacionamento
tóxico, porque mantém a vítima emocionalmente presa, mesmo diante de sofrimentos constantes, ela continua presa, porque ela não sabe por onde ir ou para onde ir. O medo do abandono, a baixa autoestima, a esperança de mudança cria um ciclo difícil de ser rompido. Porém, amor saudável não gera medo constante, não gera. Humilhação ou perda da própria identidade, o amor saudável não gera isso. Relacionamentos saudáveis fortalecem a individualidade, promove segurança emocional e permite que ambos existam dentro do relacionamento sem aprisionamento emocional, mas que estão ali porque se amam, porque se querem, porque querem dividir a vida para o futuro. É assim que nós vemos um relacionamento saudável. E é assim que procuramos fazer com que essas vidas sofridas cheguem a esse local de terem uma vida saudável novamente. Tá certo? Se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, acesse o link aqui do Grupo VIP, faça parte do nosso grupo, é totalmente de graça. Faça parte, lá eu estarei colocando. Se quiserem conversar no privado, é só nos chamar que nós atendemos, tá bom? Fique com Deus, nós nos vemos no nosso próximo vídeo.